Olá pessoal, hoje eu resolvi trazer aqui três dos artigos que eu li nesse mês de maio, agora de 2026, e resolvi trazer aqui então alguns artigos que eu cheguei a publicar ali no Instagram. Vi que teve muita gente que respondeu, muita gente que teve dúvida, e aí então resolvi trazer aqui meio que um resumo desses três artigos, e aqui eu consigo dar minha opinião muito mais livremente, consigo explicar melhor o que eu penso desses artigos. Então eu vou passar rapidamente aqui pelos artigos, mostrar para vocês os artigos e trazer muito até a ideia central de cada artigo. Então realmente trazer o que importa. Vem mudando um pouquinho aí o formato de trazer esses artigos. Por quê? Hoje até com a própria inteligência artificial você consegue resumir muito facilmente esse artigo, pegar ali a ideia do artigo, não precisaria muito estar gravando um vídeo. Agora trazer a nossa opinião, ver o que a gente interpreta disso, eu acho que isso daí traz muito mais valor aqui para os nossos vídeos, aqui pro canal do YouTube. Então é o que eu pretendo aqui trazer até a partir de agora, trazer até muito mais uma visão nossa sobre esse artigo, apresentar todos os dados do artigo, que eu acho interessante a gente mostrar, e trabalhar muito mais a nossa ideia, o nosso racional por cima disso daí, tá bom? Então, começando aqui com o nosso primeiro artigo, então tem três artigos, eu trouxe aqui os que mais o pessoal comentou, que mais teve ali curtidas, o que mais o pessoal gostou do Instagram. Então, o terceiro lugar foi um artigo sobre bridas, o do segundo, o sobre drenagem biliar pré-operatória, e em primeiro lugar, a estrutura de reforço na anastomose coloretal. Tá? Então, tem aqui as revistas, todas as informações de onde foi publicado. Vamos começar aqui pelo terceiro lugar, tá? Então, o artigo sobre o tratamento das bridas intestinais. Então, trazendo o tratamento não operatório versus o tratamento cirúrgico, os riscos imediatos e os resultados a longo prazo nesse estudo que foi publicado na Annals of Surgery. Agora, se eu não me engano, em abril ou foi março de 2026, tem o DOI aqui do artigo. Deixa eu só mostrar para vocês o próprio artigo. O artigo é esse, tá? Então, publicado aqui, na verdade foi aceito pela revista, ainda vai ser publicado. Depois que ele já foi aceito, então ele já passou por revisão por pares, o editor-chefe já viu, então aqui é um artigo que vai ser publicado, né? Então tem essa pequena diferença. Então, um artigo muito, muito bom, tá? Vou trazer ali pra gente que já tem aqui uma apresentaçãozinha bem resumida que eu acho que vai trazer pra gente essa ideia. Então, inicialmente, traz aqui que se você não sabe essa parte teórica, é muito importante também que você saiba. A obstrução de Delgado, a principal causa de obstrução intestinal hoje em dia são as bridas intestinais. Então, ali correspondendo ali 60% a 70% dos casos dessas obstruções são ocasionadas pelas bridas, tá? E a gente sabe também que todo mundo, geralmente, existem diretrizes que recomendam que a gente comece sempre o tratamento das bridas, daquela obstrução por bridas, com um tratamento não operatório, que todo mundo sabe. Passa a sonda nasogástrica, espera ali 48, 72 horas de hidratação, e eventualmente pode não precisar de antibiótico, e aí você reavalia esse paciente. O tratamento não operatório tem uma boa taxa de sucesso, entre 60% a 70%. Isso também é importante a gente saber. Porém, eu sempre me questionei quando eu tinha esses pacientes. A brida, ela vai permanecer ali, tá? Então, será que é muito bom realmente eu tratar esses pacientes sempre dessa forma e não operar? Um paciente jovem, será que não é melhor eu já intervir nessa brida? E sempre a explicação que me deram na residência e até um tempo atrás era que se o paciente ele fez aquela obstrução por brida, você vai reoperar esse paciente, você vai operar esse paciente, você vai manipular a alça, você vai induzir a formação de mais bridas. Então o paciente ele pode entrar ali num ciclo vicioso. Isso é o racional que todo mundo sempre teve essa ideia. Porém, em vários estudos, isso já está até uma linha aí de artigos já nos últimos anos que eu já inclusive li, tem até artigo que eu já nos primeiros vídeos do canal sobre esse tema e mostra que não é bem assim. Dependendo do paciente, você
operar o paciente, ele tem menos risco de obstruir do que você deixar aquela brida e fazer um tratamento não operatório. Então, parece não ser verdade essa afirmação de que você operar o paciente por brida, você vai induzir mais brida e ele vai entrar nesse ciclo, tá? Então, o racional do artigo é mais ou menos esse. Então, esse foi um estudo observacional retrospectivo numa base de dados francesa, onde eles trouxeram 170 mil pacientes, tá? Fizeram um follow-up muito longo de 101 meses, dá quase 10 anos, né, isso aqui, então realmente é um follow-up muito grande. De resultado, então, nessa população aqui, então ficaram 100 pacientes no grupo não operatório, tratado ali, como a gente já falou, e 70 mil pacientes, 71 mil, quase 72 mil, de pacientes tratados de forma cirúrgica. Então, chegaram e já foram operados. O resultado primário desse estudo é a mortalidade em 30 dias, e o resultado a longo prazo, o resultado primário a longo prazo seria essa recorrência após o tratamento no operatório ou a cirurgia no primeiro episódio. Então vamos ver o que teve de resultado. Então, nesse resultado primário, já mostrou um dado muito interessante, tá? Você retardar a cirurgia do paciente, 8 dias, 9 dias, aumenta a mortalidade. Então, o paciente que chega ali, ele é operado no primeiro dia, ele tem uma mortalidade de 4%, mais ou menos. Se você leva o paciente até o 9º dia, aumenta a mortalidade para 7%. Tá? Mostrando um odds ratio aqui, uma chance de uma taxa de risco do paciente de 2,06. Então o paciente tem mais do que o dobro de chance de morrer se ficar muitos dias sem operar ali por uma obstrução por brida. Então isso aqui já é um dado muito relevante. Também aumenta a taxa de ressecção intestinal de 18% para 24% conforme atrasa essa cirurgia. E sobre recorrência. Então, isso é o grande dado do estudo. Você tratar esse paciente de forma não operatória, esse paciente tem um risco de recorrência naquele follow-up ali de 101 meses de 23%. Você operar o paciente, ele tem um risco de recorrência de 8%, ou seja, aquela história de que você operar o paciente, ele vai formar mais brida, vai obstruir mais, não é verdade, tá? Então isso daqui é uma coisa, já lendo alguns artigos sobre isso, já fiquei bem tranquilo aqui até de afirmar. Se você tem um paciente jovem, internou por brida, é melhor que você opere. Ainda mais se foi uma cirurgia muito tranquila, uma cirurgia simples, foi só um apêndice, foi uma cirurgia única. Muito importante que você pense realmente em operar esse paciente. Ao longo da vida dele, ele tem mais chance de obstruir por aquela brida que está lá, do que se você operar esse paciente, ele voltar a formar uma nova brida. Esse é o nosso grande racional desse estudo. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que realmente melhorar muito na nossa prática. E lembrar que a laparoscopia é a via que oferece a maior, que oferece o menor risco de recorrência, né? Então agrega uma proteção adicional, tá escrito aqui, tá bom? Então, se você conseguir operar o paciente por laparoscopia, que não é tão fácil, opere. Se não, a via aberta ainda assim tende a ser muito boa, tá bom? Segundo artigo é esse artigo, esse aqui foi um artigo muito interessante, eu achei, mas a gente vê que é muito de opinião desses autores, tá? Então, é um estudo também publicado na Annals of Surgery. A Annals of Surgery, para mim, é uma das grandes revistas que nós precisamos sempre estar olhando, tá? Eu tô pensando em trazer um post sobre as principais revistas para a gente utilizar no nosso dia a dia. Então, eu já tenho até uma planilha de Excel que eu sempre utilizo. Em algum momento eu vou trazer aqui no canal também, mas eu estou pensando em fazer essa publicação. Se você acha que essa publicação para falar sobre quais as revistas que têm maior impacto no meio cirúrgico, comenta aqui para eu saber, que aí eu até trago aqui um vídeo no canal, trago também lá no meu Instagram uma postagem. Eu acho que vale muito a pena. Então a Annals of Surgery trouxe esse artigo agora, se eu não me engano também, no último mês. Então esse daqui é o artigo, tá? Então todos esses artigos que eu trago aqui sempre eu leio, mesmo tendo inteligência artificial, eu não abro mão de ler. Primeiro que eu gosto muito realmente de sentar e ler esses artigos. Independente se eu vou trazer como postagem ou não, eu já gosto bastante, tá? É um estudo publicado, então, em janeiro desse ano, né? Então tá aqui em janeiro, publicado pelo serviço de Heidelberg, na Alemanha. Esse hospital é o grande hospital referência em pâncreas no mundo, praticamente, tá? Então, Marcus Buckley e Thilo Hacker, que hoje em dia não estão mais lá nesse hospital, eles trouxeram esse artigo e trazendo o seguinte questionamento. Então, aquele paciente com adenocarcinoma de pâncreas,
que evolui com icterícia. É melhor eu passar uma prótese e operar esse paciente depois, ou eu passar um dreno de Kerr e operar em um segundo momento? E ele já adiantando, né? Então já trouxe isso daí lá no meu Instagram. Se você não me segue lá, que sempre tem muita coisa, venho trazendo muito artigo lá. Então na verdade, ele afirma que nós precisamos repensar nisso, que a via cirúrgica é uma via muito boa, tá? Então, só relembrando alguns conceitos também que eu vejo que muita gente se confunde. Quando é que você pensa em drenar uma via biliar, seja ela endoscópica ou de forma cirúrgica, no contexto do adenocarcinoma de pâncreas, de cabeça de pâncreas, no paciente ictérico? Então, se o paciente não tiver ictérico, ninguém vai pensar nisso. Se o paciente ele tá ictérico, você tem alguns parâmetros. Então, as indicações de você passar uma prótese na via biliar no paciente com adenocarcinoma de pâncreas que evolui com icterícia é se ele também estiver associado colangite, todo mundo vai passar uma prótese ou drenar de forma cirúrgica, se esse paciente ele tiver indicação de neoadjuvância, e a terceira indicação é aquele prurido que o paciente fica. Então é uma indicação que traz, o NCCN já traz isso, várias literaturas trazem essa indicação. Então se o paciente tem qualquer uma dessas indicações, colangite, indicação de neoadjuvância, prurido, você precisa drenar essa via biliar, tá? E eles trazem também aqui que níveis muito altos de bilirrubina é melhor que também você drene essa via biliar. Ele traz aqui como referencial 12 de bilirrubina. No serviço deles, se eu não me engano, eles colocam como 15 de bilirrubina, mas a literatura traz mais 12. O paciente ictérico, se ele não tiver nenhuma dessa indicação e se a bilirrubina estiver muito alta, é melhor que você drene e opere o paciente fora da icterícia. Isso pode reduzir a morbidade hepática e imunológica, tá? Então, traz aqui toda a população que eles estudaram, né? Então, eles fizeram, olha o número desse serviço. Entre 2016 e 2022, foram 2.500 pancreatectomias, ou seja, isso daqui dá mais ou menos ali, dá mais de 30 pancreatectomias por mês, né? Então, é um número muito elevado que eles têm nesse hospital de Heidelberg. Então, eles observaram 2 braços, aqueles pacientes que chegavam ictérico e eles passavam um dreno de Kerr, foram 55 pacientes, e no outro grupo, 110 pacientes que chegavam ictérico com câncer de pâncreas iam para CPRE, tá? Então, a drenagem cirúrgica foi realizada lá a colestectomia, uma incisão longitudinal do colédoco com passagem do tubo do dreno em T, e as suturas ali ao redor da onde a gente passa o dreno, para não ter extravasamento, tá? Isso daqui é um tema que eu também vou trazer em breve no canal, sobre manejo da via biliar. Não fazia uma manobra de Cocker, e a CPRE, que era com colocação de um estente plástico, na maioria das vezes, 75%, ou metálico. Sempre tomar cuidado com a prótese metálica, se ela é recoberta ou não recoberta. Se você pretende operar o paciente, é melhor que você passe uma prótese não recoberta, tá? Então, essa prótese, ela tende a se integrar menos ao tecido, você vai ter menos dificuldade na hora de operar esses pacientes. Na verdade, a prótese é recoberta, né? E trazendo então os dados da CPRE. Os dados desse estudo. Então, comparando aquele paciente que ia para CPRE e o paciente que ia para cirurgia. Viram que a contaminação biliar foi muito mais alta nos pacientes que iriam para CPRE, 94%. Eles fazem a coleta da bile no intraoperatório e estavam analisando. Nos pacientes que eram operados, eles tiveram somente 7% de contaminação. Complicações da própria drenagem. No grupo endoscópico, 17% de complicação, e no grupo dreno de Kerr, 3,6%. Muito baixa. É com certeza uma equipe que tem muito mais a familiaridade, lógico, eles têm muito mais experiência com via biliar, tá? E o CCI, que é uma carga global de complicações, tá? Então, essa carga global de complicações, ela é até melhor do que o índice de complicações de Dindo-Clavian, tá? Então, que a gente vê muito também para avaliar morbidade pós-operatória. No grupo endoscopia foi 7% de complicações, e no grupo CPRE 19% de carga global de complicações. E sobrevida geral, então indo aqui para os desfechos que realmente importa para a gente. Em termos de sobrevida geral, não houve diferença entre os grupos. 17 meses
no grupo cirúrgico e 18 no grupo CPRE. Porém, no grupo CPRE, aqueles pacientes que tinham alguma complicação relacionada a CPRE, esses pacientes tiveram pior prognóstico oncológico. Então, se o paciente ele vai para CPRE e ele tem alguma complicação, perfuração, pancreatite, eles colocam que esses pacientes eles se recuperam de uma forma mais lenta, têm uma deficiência imunológica, não conseguem começar uma neoadjuvância, uma adjuvância e têm um pior prognóstico oncológico em sobrevida. 11 meses versus 24 meses. Teve uma significância estatística, então eles trazem que isso daqui justificaria você operar o paciente. O que eu acho disso? Não acho que seja uma verdade absoluta. O paciente vai chegar ictérico pra gente, a gente não vai mandar todo mundo para cirurgia. Até porque se a gente operar esse paciente, é importante que a mesma equipe ou você tenha um contato muito próximo com quem vai operar o paciente, de você fazer a drenagem da via biliar e na outra semana esse paciente já está operando, por exemplo. Tá? Na maioria das vezes a gente ainda vai pedir a CPRE. O que eu quero trazer com esse artigo? Na maioria das vezes a gente tem muita dificuldade em pedir uma CPRE na maioria dos serviços. Aqui em São Paulo mesmo tem vários serviços que fazem CPRE 2 vezes por dia, 2 vezes por semana, tem seus dias fixos, não tem um esquema de sobreaviso para fazer CPRE de urgência. Tem vários serviços aqui em São Paulo e acredito que no Brasil seja pior ainda, no Brasil inteiro. Então, se você tem um paciente desse, o paciente está evoluindo ali com alguma dessas complicações, uma colangite, você não está fazendo uma coisa ruim para ele passando um dreno de Kerr na via biliar. Então, passe um dreno de Kerr, que isso não vai prejudicar a cirurgia, isso não vai prejudicar o ponto de vista oncológico desse paciente. Você vai estar ajudando esse paciente. Tive muito paciente ir a óbito por aí, às vezes por não ter uma drenagem de via biliar. Então, passe um dreno de Kerr, se você tem ali esse treinamento, eu já trouxe até aqui no canal. Drenar uma via biliar de forma cirúrgica é um treinamento do cirurgião geral, tá? Se você não sabe isso daí, também se inscreve aqui no canal, que em breve a gente vai estar trazendo esse conteúdo também, tá bom? E o artigo que realmente todo mundo ali, a maioria das pessoas gostaram ali do artigo, que realmente teve ali a aprovação da maioria do pessoal que viu essa publicação no Instagram, que são as suturas de reforço na anastomose coloretal após as retossigmoidectomias, colectomia esquerda, para a gente fazer aquela sutura de reforço da nossa anastomose coloretal duplo grampeada. Então, um artigo do ano passado da Surgery, uma outra boa revista, tá? E trazendo qual é a nossa taxa de fístula de anastomose, em torno ali de 5 a 15%, a maioria das literaturas trazem isso, tá? Então, se você tem uma taxa de fístula maior que isso daqui, cuidado, você pode estar acima do que a literatura traz. Importante você rever alguns pontos técnicos, alguns pontos de preparo do seu paciente, tá bom? Então, sempre muito importante você ter esses dados ali para você comparar com a sua casuística, tá? O tanto que você vem tendo de fístula dessa anastomose na sua prática. E por que isso importa, né? Prevenir uma fístula de anastomose? Tirando toda a morbidade do procedimento, a gente sabe também que pacientes que evoluem com fístula, que evoluem com complicações no pós-operatório, tem um pior prognóstico oncológico. Isso também já foi tema aqui no canal, mostrando que os pacientes pós-gastrectomias que complicam no pós-operatório também têm um pior prognóstico oncológico. Então, isso é sempre importante a gente observar e eles trazem isso, tá? Então, o reforço dessa anastomose duplo grampeada. Então, eles fizeram anastomose através da via laparoscópica ou robótica, fizeram as formas de você fazer esse reforço foram várias, através de pontos separados, sutura contínua, ou até também pela via transanal por pontos separados. Então a gente vai se concentrar muito mais da forma que a gente faz. Eu particularmente, sempre que possível, eu faço essa sutura de reforço da nossa anastomose coloretal. Sempre gosto de passar 2 pontos na hora que eu passo o grampeador na via aberta, né? Eu já passo um ponto nos 2 ângulos ali com o grampeador fechando a anastomose. Então, quando eu giro todo o circular, eu já passo um ponto de um lado e um ponto de outro, faço o grampeamento e eu tiro, e aí eu tenho as 2 pontas já reparadas e eu consigo até girar um pouco a anastomose e fazer essa sutura de uma forma mais tranquila. Também faço isso na esôfago jejunal.
Na hora que eu passo o grampeador, que eu fecho o grampeador circular, eu já passo os pontos dos dois lados, né? E fico ali com meus pontos de reparo e já consigo fazer todo esse reforço da anastomose. Particularmente, lógico que é uma coisa que a gente não vai falar que isso é um nível de evidência, que está longe de ser um nível de evidência, mas quando eu comecei a fazer isso nas minhas anastomoses, esse reforço, principalmente na duplo grampeada, eu realmente vi uma melhoria, uma diminuição nessa taxa de fístula. Para mim é uma coisa que muda muita coisa, sim, tá bom? E isso tem outras explicações também, tá? Devido o duplo grampeamento, né? Devido o entrecruzamento da linha de grampo. Então tem um penúltimo vídeo aqui do canal que eu falo sobre essas fístulas de anastomose, tá bem completo, tudo o que eu penso sobre essa anastomose e como prevenir. Então eu acho que também tem muito problema você cruzar a linha de grampo. Eu acho que não é uma coisa tão inofensiva igual a maioria da literatura traz, tá? Mostrando então os 8 trabalhos que eles avaliaram, né? Então isso aqui foi uma meta-análise, mostrando aqui, ó, os pacientes que faziam reforço da anastomose e os sem reforço. Então, sem reforço é o que está em vermelho, muito mais fístula em todos, né? E os pacientes que tinham o reforço da sua anastomose evoluíam com menos fístula, tá? Então, todos os 8 estudos mostrando isso daqui. Odds ratio de 0,29, uma significância estatística, então um bom resultado, tá? Em termos de reoperação, caiu ali no grupo que fazia o reforço. Em termos de mortalidade, não houve diferença em mortalidade. Porém, eu acho muito interessante a gente saber isso daqui. Tá bom? E se você também quiser saber até mais sobre técnicas das colectomias direita, das retossigmoidectomias, tem um e-book que eu escrevi realmente, toda a parte técnica, eu que escrevi palavra por palavra. Fui colocando tudo que eu faço na minha prática e tá nesse e-book. Então tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. Se você quiser, baixa, tá no valor tranquilo, tá R$49, se eu não me engano. Muito, muito tranquilo, e eu acredito que se você realmente... E ali tem vários pontos que na nossa prática ali, sempre com o residente, até às vezes da especialidade, a gente traz ali e o pessoal não sabe coisas muito básicas. Então eu não tenho dúvida que esse aqui, se você, principalmente você que está começando, se você está começando a operar, dá uma lida no e-book, vai estar muito fácil de você entender pontos de anatomia, de como você faz a anastomose. Para você aí que está começando, vai te ajudar muito. Agora, se baixar, se comprar, dá uma lida, né? Não adianta nada você ter o e-book aí e não ler essa parte técnica, tá bem tranquilo de você ler, tá bom? Muito obrigado, não deixa de se inscrever no canal e muito obrigado ao pessoal que tá aí divulgando o canal, na meta pra gente tentar bater os 1000 inscritos, que aí a gente consegue liberar algumas outras funções aqui do canal, e espero bater aí os 1000 inscritos até final do ano, tá bom? Muito obrigado, até o nosso próximo vídeo.